Pois então, a ramagem perdeu as folhas esta manhã e a culpa é do Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, a culpa é o responsável dessa tristeza, dessa desfolhagem matinal é o Alexandre de Moraes, que continua nos surpreendendo, né? Mas também alguns ventiladores vão embora, são fantasmas, respiradores, entram, saem. A China, passamos a China, Lilia Videla, vamos ser campeões de coronavírus. Tudo bem contigo? Tudo bem comigo, Raul. Vou te dizer que eu olho para o sol azul e sinto falta da chuva. Ontem ela ameaçou, caiu 4 pingos aqui. Eu queria muito que chovesse bastante. Aliás, o problema da estiagem é um problema sério no Paraná e no interior de Santa Catarina. Mas nós temos esse triste, né? Ultrapassamos a China em alguma coisa. Que coisa bem triste, em número de mortes de Covid. Sim, o problema é o seguinte, que a China tem bilhões de habitantes. E nós temos 200 e poucos milhões. Então, nós ultrapassamos a China, mas a China tem 1 bilhão e 500 milhões. 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. E nós, com 210 milhões, fizemos a maravilha de ultrapassar a China. E além do mais... uma população que é 7 vezes menor, né? Com uma contaminação muito maior. Nós, infelizmente, estamos, de fato, trilhando o caminho dos Estados Unidos, né? E trilhando o caminho dos Estados Unidos no pior que há, apesar de ter um sistema de saúde muito bom, mas cujas medidas governamentais, e aí eu cito particularmente seu Jair Messias Bolsonaro e agora o Taik, né, que é o tal do ministro estranho da saúde, e Carlos Moisés, a gente tem um crescimento. Eu estava olhando, inclusive, os dados de Santa Catarina de mortes. A gente tem 44 mortes, é um número relativamente baixo de mortes, né? Mas a gente tem um número de contaminação que está aumentando muito, e o número baixo de mortes se deve ao fato de que o nosso sistema ainda não colapsou, mas como tudo foi aberto semana passada, ele colapsará. E aí as medidas de criação de estrutura do sistema que o governo Moisés está fazendo, particularmente a contratação da construção do hospital de campanha em Itajaí e a compra desses respiradores, são claramente uma irresponsabilidade com o dinheiro público e com a vida das pessoas, né? O hospital... houve muito debate, ele custou 76 milhões, quando o do Rio custou 10, eles dizem que está incluído o pessoal que vai ser contratado além dos equipamentos, é tudo muito mal explicado, porque afinal de contas, profissional da saúde para trabalhar em UTI, em leito desse tipo, não brota do chão em 5 dias, né? Mesmo quem é da área de saúde precisa fazer um treinamento para ir trabalhar no UTI, por exemplo, né? Você precisa de fisioterapeuta. E isso não está disponível, não é né, não é simplesmente comprar ali na esquina, assim como os respiradores não estão. E aí a gente tem essa notícia de que foram comprados 200 respiradores por R$165 mil cada um, num processo de compra que levou 5 horas, foi aberto, 5 horas depois foi fechado, num pagamento que foi realizado integralmente no dia 1º de abril, com uma previsão... Aliás, 1º de abril, né? Eles gostam de 1º de abril. E com uma possibilidade aí de que a gente tenha enfim, que esses respiradores não cheguem a tempo. O mais provável foi trocado o modelo era de um tipo, foi trocado por um outro que é de muito menor qualidade, há questionamento sobre a qualidade e a possibilidade desse ser um equipamento adequado ou não. Enfim, é uma lambança de cima a baixo, que deixa bem claro qual é a posição de Carlos Moisés, né? A posição de Carlos Moisés eu defendo os interesses dos empresários que são meus amigos e é isso, né? Mas também, Lenira, é importante deixar claro a falta de capacidade do empresariado. Esse empresariado que é capaz, através de disparos de WhatsApp, escolher presidente da República, governadores de estado da noite para amanhã, esse mesmo empresariado, afoito, assolado permanentemente em liberar os espaços de trabalho para adoecer mais gente, esse empresariado é aliado destes governos incapazes, porque independentemente de qualquer visão ideológica, Lenira, o que está ficando claro, tanto em nível federal como em nível de Santa Catarina, é a incapacidade
desses governantes, desses gestores escolhidos da noite para amanhã por vias fraudulentas, ou pelo menos por vias suspeitas em alguns casos, a incapacidade total deles. Foram escolhidos porque alguém financiou disparadas de WhatsApp, porque alguém fez isso, é o empresariado que tem o poder de fazer isso, e agora demonstra-se a incapacidade administrativa total e o buraco histórico em que Santa Catarina e o país está metido, Helenira. Você viu o tweet que teve mais de 33 mil, a hashtag teve mais de 33 mil tweets com ela, e a hashtag tinha um erro de grafia fechado com Bolsonaro, era uma coisa assim, ficava... Um erro de grafia, e é tão óbvio que o disparo é feito por bots, né, por robôs programados com perfis falsos, que todas as pessoas iam cometer o mesmo erro de grafia, porque não foram elas que escreveram, foi escrito numa única fonte, e aí você tem uma fábrica de retweetar aquela hashtag para poder produzir um pseudo-efeito que, como a gente obviamente fica demonstrado, é falso. E é isso que você falou, eles são tão incompetentes que eles fazem isso e eles mesmos, no erro, né, acabam deixando o carimbo de quanto isso é fabricado e quanto eles são incompetentes para fazer o que eles mesmos fabricam. Agora... Eles deixam a pegada em todo lado, Lenira. Deixa a pegada, eles são incompetentes para ser corruptos, né, e para beneficiar os empresários. Os empresários são incompetentes e os governantes que são empregados desses empresários também são incompetentes. Chega a dar tristeza, assim, né? Mas vê você o seguinte, Lenira. Observa. A China, que acabamos de ultrapassar ontem em quantidade de mortos, começou muito antes do que nós. Esse exemplo da China não foi tratado seriamente. O Van Traub, o ministro das Relações Exteriores, sei lá como chama aquilo, o filho do Bolsonaro, todo mundo fazendo chacota da China. Olha onde virou essa chacota. Na Argentina, dia 17 de março deste ano, tinha 2 mortes por Covid. No Brasil, apenas tinha 1. A Argentina, de imediato, a partir do governo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, tomou as medidas rígidas. Hoje em dia, a Argentina não chega a 200 mortos e o Brasil tem mais de 5 mil. Essa incompetência gera morte, Lenira. Essa incompetência é o grande problema da economia. O problema da economia não é as pessoas respeitarem a vida e estarem devidamente guardadas e preservadas em isolamento, em quarentena. O grande problema da economia é ter gestores irresponsáveis, bajuladores do capital, a serviço do capital e, além do mais, péssimos na gestão pública. Esse é o resultado que a economia vai ter depois disto, que não é o resultado das pessoas não irem a trabalhar, não irem a produzir. É o resultado de um desastre econômico de gente incapaz, Helenira. E quando a gente estiver empilhando ainda mais mortos, porque as pessoas estavam... Na última semana, a gente saiu de 2 mil para 5 mil mortos, né? Em uma semana no Brasil. E, bom, de novo, né, a professora de matemática, crescimento exponencial, isso quer dizer que daqui a uma semana nós teremos 10 mil mortos, e dali a mais uma semana nós teremos mais ainda, porque aí o sistema terá colapsado completamente e as pessoas vão começar a morrer sem ter nenhum tipo de atendimento. Então, vai aumentar a taxa exponencial de crescimento, né, que foi de dobrar, um pouco mais que dobrar em uma semana, vai dobrar de novo, e dobrar significa de 5 para 10, e quando for a outra semana, vai ter colapsado o sistema, e aí não vai passar de 10 para 20, vai passar de 10 para 30. Infelizmente, é claro que a gente não queria dar essa notícia, a gente não é irresponsável para olhar como o seu Jair Messias Bolsonaro, de dizer que ele é Messias, mas não faz milagre, que ele não pode fazer nada. Ele poderia ter feito, ele assumiu o risco dessas mortes, ele construiu essas mortes, ele é diretamente responsável por essas mortes, e ele precisa pagar o preço, e não ele sozinho. Como a gente tem dito, todo mundo que colocou ele na presidência da República, a Globo, o Moro, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o próprio Alexandre Moraes, afinal de contas, que está aí agora se fingindo de bom moço, ele é diretamente responsável por cada uma das milhares e milhares de mortes que a gente vai ter. E aí é bom a gente ver outra coisa sobre o Alexandre de Moraes. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Sim. Deixa eu só terminar. Uma coisa que é importante dizer sobre o Alexandre de Moraes. Eu acho que, do ponto de vista das instituições no Brasil, é extremamente complicado
o STF intervir na nomeação, porque a gente sabe que ele está usando um precedente que o Gilmar Mendes usou contra o presidente Lula, quando a Dilma ia nomear Lula como ministro, exatamente para repactuar o Brasil e a gente não ter chegado onde está. Então, a gente não pode defender essa atuação, porque o Brasil ainda é um país presidencialista, o Bolsonaro precisa ser tirado de lá pelos crimes que cometeu, e ele cometeu vários, então o STF não tem que intervir nessa nomeação, o STF tem a obrigação de intervir na cassação de Bolsonaro, porque ele chegou lá por meios ilegais e porque ele está cometendo crimes no cargo. Então, definitivo, esse outro nome, que é o que ele está fazendo, para dar um verniz e para se separar do que é filho dele. Alexandre de Moraes é tão responsável pelo que está acontecendo quanto todos os outros que já citamos. É que da noite para amanhã, nada novo, os poderes respondem a seus interesses e os poderes instituídos, majoritariamente, respondem aos interesses dos poderes econômicos, das oligarquias, e agem em consequência e andam pouco se interessando na Constituição e nos valores republicanos do país. Até amanhã, Helenira. Até amanhã, Raul Fittipaldi. Galera, são 11h45, depois o que acontecer, a gente não se responsabiliza. Agora a gente se responsabiliza dizendo: fique em casa, galera. Fique em casa. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã, Raul.